cada detalhe. Eu tenho um Deus que já fez em mim o seu milagre. Livro-me do que eu nem cheguei a ver. Já tinha um plano certo antes de eu nascer. E pra cada coisa que eu ia perder, preparou um dobro pra me devolver. Abriu cada porta que o mundo fechou. Eu não valia nada, ele me deu valor. Mudou minha história e me fez alguém. E me disse que os seus sonhos vão além do que eu possa imaginar. Deus está cuidando de mim, os detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, os detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Colocou limite nas águas do mar, deu a altura certa pro pássaro voar, fez o céu e pôs a estrela a brilhar, pra gente olhar e admirar, fez a abelha pra gente provar do mel, pintou de azul o nosso lindo céu. Quando o sol vai, a lua logo vem e nos faz lembrar que mais um dia o Senhor nos fez bem. Deus está cuidando de mim, os detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, os detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta. Deus está cuidando de tudo. E o meu trabalho é esperar e descansar no seu amor, pois Deus está cuidando de tudo. E o meu trabalho é esperar e descansar em seu amor. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, os detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Com a tônica desta música tão linda, estamos iniciando mais uma live. Deus está cuidando de mim. Muito linda essa música. Espero que essa seja também a sua convicção, você que está nos assistindo aí. Quem está falando aqui é o pastor Isaías Oliveira Soares, pastor presidente da Assembleia de Deus em São Gonçalo dos Campos, estado da Bahia, Brasil, América do Sul. Eu quero orar nesse instante para que Deus possa cuidar de todos vocês. E muitos pedem oração nessas lives. E todo dia depois que termina eu vou ler todos os recados e orar
tem alguns pedidos especiais que são feitos e nós oramos para que Deus possa entrar com providência. Pai Celestial, obrigado, Senhor, por esta oportunidade tão rica de poder estar na Tua presença para ministrar esta palavra desta noite. Eu já quero te agradecer pela vida dessas pessoas que estão ali já clicando na nossa assistência, aquelas que ainda vão entrar até o final desta live e aqueles que vão nos assistir pelos vídeos que ficam aí gravados no YouTube. Deus, tenha misericórdia de todos e resolva cada problema, cada ação, para que Teu nome seja glorificado na vida de cada uma dessas pessoas. No nome de Jesus. Amém. A nossa saudação especial aos nossos amigos ali de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraíba, Rio de Janeiro, estado da Bahia, aqui várias cidades, 44 cidades aqui da Bahia, aqui, onde tem pessoas que estão nos assistindo, a gente fica muito feliz. Também aqui Rio Grande do Norte, Pastor Lira, em Mossoró, Pastor Lira, obrigado. Tem mais gente ali em Natal, Janduís, São Paulo, Santa Catarina, Pernambuco, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Acre, Minas Gerais, Pará, Goiás, Piauí, Ceará, Distrito Federal, Paraná, Tocantins, Sergipe, Alagoas, Rondônia, Maranhão, e também os nossos amigos lá de língua espanhola, Argentina, no Equador, também no Japão, Estados Unidos. Nossos cumprimentos, que Deus abençoe vocês grandemente. Deus recompense a todos por este cuidado que tem de estar nos assistindo. A nossa live hoje é um tema meio raro, não é? Os desigrejados. Quem são e onde eles estão? Desigrejados é aqueles que não têm igrejas. São crentes, mas não congregam em nenhum lugar. A gente vai ver daqui a pouco isso aí. O texto bíblico está em Hebreus 10, 25, que diz assim: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais que vedes, ou quanto vedes, que se vai aproximando aquele dia. Então, não é uma boa coisa ficar sem igreja. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Então, essa questão de ficar sem igreja não é coisa nova, não. Sempre estou chamando de vocês aqui, que as coisas acontecem hoje, tem gente que pensa que tudo é o fim do mundo, o fim dos tempos, né? Não. A gente está mostrando aqui à luz da Bíblia que essas coisas já aconteciam lá e como. Muito bem. Os desigrejados é um movimento que vai crescendo assim, com muita força no Brasil. E também não é coisa nova, não. É bom que você assista essa live e já fique prestando atenção. Não é coisa nova, não. Um dia Salomão falou uma coisa lá no Eclesiastes: nada há novo debaixo dos céus. Tudo que é, já foi. Então, vamos assim, ficar atentos para fazer as verificações à luz da palavra de Deus. O que seria esse movimento desigrejados? O que seria isto? Isso significa viver o cristianismo fora da igreja. Aí seria, no fundo, é ser crente sem precisar de ir para a igreja, entregar dízimo, participar de culto de oração, ouvir as instruções do pastor, ou nos cultos doutrinários, a escola bíblica dominical. Um negócio estranho isso aí, né? Pois não. O fenômeno dos desigrejados vem aumentando consideravelmente nos últimos anos e já causa preocupação entre as denominações.
O movimento dos desigrejados se desenvolveu sob grande influência das novas concepções de igreja, em especial a concepção denominada de igreja orgânica. Quando eu morava no Equador, havia um programa na HCJB que era a Igreja do Ar. Era um culto no ar. E muita gente assistia. Não é? Então essa igreja orgânica são grupos religiosos que abriram mão de toda a formalidade denominacional para viver um cristianismo informal com forte ênfase nos relacionamentos. Porém, os desigrejados dão um passo além, pois grande parte dos simpatizadores, os simpatizantes, defende que não é necessário nenhum vínculo relacional ou ajuntamento em grupo para ser cristão. Olha que aberração. Ó. Isso contraria as escrituras. Né? No Brasil, o fenômeno é relativamente novo e vem crescendo de maneira surpreendente ano após ano. No último censo do IBGE, em 2010, os resultados foram alarmantes, pois o número de cristãos que se declarou sem vínculo denominacional saltou de menos de 1 milhão em 2000 para 10 milhões em 2010. Olha, preste atenção, olha, 1 milhão em 2000, dentro de 10 anos isso não foi para 10 milhões. Um crescimento de mais de 780%, sendo a categoria evangélica a que mais cresceu. Quais os principais argumentos dos desigrejados? Os principais argumentos apresentados por essa nova classe de cristãos para justificar o rompimento com a congregação formal são, por exemplo, o estelionato em nome da fé, a ascensão de líderes manipuladores, o discurso hipócrita e demagogo presente em muitas congregações, a superficialidade das mensagens levadas aos púlpitos e os escândalos cada vez mais frequentes, dentre outras coisas. Você pode ver, claro que essas coisas aqui são terríveis, vem acontecendo nas igrejas. Ó. É esse estelionato em nome da fé, é quando se vende óleo ungido, bala ungida, enfim. A ascensão de líderes manipuladores, tem líderes que são manipuladores, ó, dominadores. O discurso hipócrita e demagogo presente em muitas congregações. Claro, tem muitas pregações demagógicas, hipócritas. Isso existe hoje. E também a superficialidade das mensagens levadas aos púlpitos, além dos escândalos cada vez mais frequentes, dentre outras coisas que vem acontecendo nas igrejas no momento atual. Mas isso aqui isso aqui não é motivo, ou não são motivos para se pensar numa igreja sem prédios, sem templo, para dar vazão a esse tipo de movimento chamado desigrejados. Mas vamos ver aqui, eu vou fazer aqui um histórico do sucesso e insucesso da Assembleia de Deus. Eu sou assembleiano de nascimento. Meu pai conviveu com Daniel Berg, com Navingren, e eu conheci Aldo Peterson, conheci Eurico Bergstein, Gabino Trigo, Luiz Santana Santos, José Rodrigues Sobrinhos, Pastor Rodrigo Silva Santana, Odilon Barbosa, Aristóteles Bispo Santana, esses pastores que foram os referenciais da igreja aqui na Bahia. Eu convivi com eles. Então vamos ver aqui. A Assembleia de Deus é uma denominação que mais cresceu desde a sua fundação em 1910, pelos missionários Daniel Berg e Gunnar Wingren. Pioneira do movimento pentecostal, a Assembleia de Deus se expandiu em pouco tempo a todos os rincões da pátria brasileira. Foi um crescimento vertiginoso, como dizia o pastor Luiz Santana Santos. Há uma estatística que nos informa que cada crente conseguia levar a Cristo ou ganhar por ano 117 novos crentes. Ó, era multiplicação, já que não era mais crescimento. Olha o que eu estou dizendo.
Cada crente convertido no tempo de Daniel Berg e Gunnar Wingren, cada um que era salvo ganhava 117 novos crentes por ano. Então a igreja simplesmente multiplicou. Imagine a Assembleia de Deus crescer em marcha de multiplicação. Os nossos líderes eram apaixonados pela conquista das almas. Nada naquele tempo era mais importante do que a divisa era muita oração, muito jejum e muita evangelização, tornando as Assembleias de Deus, ou levando a Assembleia de Deus a galgar o mais alto título de maior denominação da América Latina. Foi muita oração, muito jejum, muito evangelismo. Era uma coisa linda isso aqui. A igreja que mais ganha almas ainda é a Assembleia de Deus. Ela está ainda no pódio com mais ganha almas. Quando Jesus fundou a igreja, ele a programou para que ela marchasse sobre 2 trilhos. Evangelização e ensino, 2 trilhos. Só que a igreja no Brasil evangelizava e evangelizava. Ensinar, nada. Talvez pelo perfil dos novos crentes serem de escolaridade baixa. A igreja no Brasil começou com elementos da classe baixa, não é? Pessoas sem letra, sem conhecimentos humanos. Aí a igreja Assembleia de Deus não ensinava, né? Resultado, a Assembleia de Deus começou a ocupar um outro lugar na história. A de campeã em perder almas. Ela era campeã em ganhar, mas agora ela assume outro pódio. Campeã em perder. Porque de 100 almas conquistadas por ano, somente 10 permaneciam na igreja. Dessas 10 que permaneciam na igreja, somente 5 pediam o batismo nas águas. E dos 5 batizados, somente 3 permaneciam na igreja depois de 2 anos. Quer dizer o quê? Que a igreja crescia só 3%. Olha quanto ele perdia. 97% e ia embora. Que coisa, gente, isso aqui. Mas vamos ver aqui. Olha só esse desvio monstruoso. Esses dados aqui são monstruosos que eu vou passar para vocês. Há hoje, apenas no Brasil, entre 30 a 40 milhões de pessoas que um dia frequentaram alguma igreja evangélica. Gente, isso aqui é demais, gente. Olha, estou dizendo aqui que no Brasil hoje há entre 30 a 40 milhões de pessoas que já frequentaram a igreja. Uma igreja evangélica. Não estou dizendo que aqui já estou expandindo isso aqui para outras igrejas. Já frequentaram uma igreja evangélica. Uma igreja de 10 anos, que manteve média de 200 membros, viu passar por seu rótulo o dobro desse número. Isto é, 400 pessoas que passaram por essa igreja, hoje estão desviadas. A porcentagem de desviados que retornam à igreja não passa de 10% no Brasil. Entre 60% a 70% dos desviados não receberam qualquer visita de líderes ou membros quando decidiram sair da igreja. De fato, a nossa igreja, eu estou agora particularizando, nossa Assembleia de Deus, ela é ruim de visitar. Lamentavelmente, precisamos de acordar. Entre 10% e 30% receberam de 1 a 3 visitas, que se revelaram, e na maioria das vezes, de cobrança ou condenação. De cada 10 andarilhos, 3 deles frequentaram alguma igreja um dia. A maioria dos desviados, acima de 50%, é afetada pelo ressentimento com a sua liderança. Tá? Eu estou citando aqui a fonte de Luiz Montanini e Cifrônio Jardim Neto. Ok? Muito bem. Agora, quem são esses desviados e onde eles estão? O autor de Aconselhamento Cristão em Tempos de Crise, ele diz assim, se compararmos o número de pessoas que se declaram
evangélica nos dados do censo do IBGE, com a estatística das igrejas, veremos que a maior denominação evangélica do Brasil não são as igrejas, sim a igreja dos excluídos. Olha, isso aqui é muito forte, gente. Há uma multidão de ex-membros de igrejas evangélicas, número deles escorraçados pela idiosincrasia de líderes autocráticos. Isso aqui é forte, gente. É o que está nos falando o livro Aconselhamento Cristão em Tempos de Crise. Outros desencantados com a falta de consistência entre a pregação evangélica e a ética bíblica. Outros injustiçados pelo excesso do zelo da disciplina sem amor. Isso tem muito na igreja. Líderes e próprio crente. Muita gente malvada, como vimos ontem. Ao final da introdução, ele faz uma pergunta. Como recuperá-los para a comunhão das igrejas, inclusive levando muitos deles a terem uma real experiência de novo nascimento com Cristo? Tirar os olhos de Deus faz com que passemos a olhar para as pessoas. Assim, as frustrações e os enganos começam a ocorrer. Não há uma única razão para o distanciamento de uma ovelha do rebanho, mas o afastamento começa com a perda do foco. Aí a ovelha perde o foco, aí perde o primeiro amor. Tirar os olhos de Deus faz com que os crentes passem a olhar para as pessoas, líderes, e aí as frustrações e os enganos podem começar a ocorrer. Isso aqui é trágico. Em uma corrida, o grupo que sai do ponto zero normalmente não é o mesmo que chega ao destino final, ou se chega em tempos diferentes, seja de minutos ou horas. Muitos atletas vão ficando pelo caminho, desgastados pelo cansaço, porque não tem resistência física, porque esqueceram a água, não se alimentaram corretamente antes da disputa, nem usaram um calçado apropriado, ou porque simplesmente não treinaram. Muitas vezes, mesmo tendo pelo caminho equipes de apoio, incentivando a continuar, entregando água, batendo palmas, pelo desempenho, alguns atletas não olham para os lados para receber ajuda. Continuam lutando sozinhos e acabando parando metros à frente. Nem a água de graça pegam. Transportando essa realidade das corridas rústicas que a gente conhece para o contexto de nossas igrejas, vemos que não tem sido diferente. Muitos têm sido desviados e estatísticas mostram dados assustadores. Apenas no Brasil, entre 30 a 40 milhões de pessoas, algumas algum dia fizeram parte do rol de membros de uma igreja, mas se desviaram e hoje não estão em nenhuma denominação. Gente, 30, 40 milhões é muita gente. A informação é do pastor Sinfrônio Jardim Neto, que lidera o Ministério Jesus Não Desistiu de Você, com sede em Belo Horizonte, Minas Gerais, e que tem uma visão, trabalhar com as igrejas, e a importância de conquista dos irmãos desviados. Como em um exército, é preciso que alguns soldados estejam preparados e capacitados para entrar no campo de batalha e resgatar os que se feriram. É triste aquele que se desvia porque ouviu um evangelho falso, que fala de Jesus, mas não ensina o que Jesus ensinou. Apresenta Jesus para eles como se fosse uma mina de ouro. Não disseram que é necessário largar o pecado, renunciar os prazeres pecaminosos da carne, e nem disseram que, mesmo sendo cristãos, ainda poderemos passar por provações. Existem muitos outros motivos que têm levado crentes ao esfriamento espiritual, tais como profecias falsas, isso acontece no nosso meio, pecados sem arrependimento, isso também acontece, crentes excluídos por pequenas coisas, isso não acontece também na nossa igreja, lamentavelmente, falta de perdão,
brigas entre irmãos. Isso acontece lamentavelmente. Escândalos de líderes, pastores inconsequentes, afirmou o pastor Sinfrônio, que há décadas faz seminários em cruzadas sobre desviados. Veremos agora um pouco da realidade das igrejas brasileiras. Os vários tipos de desviados, vamos ver isso aqui agora. Primeiro, temos os desviados passivos. Está nas igrejas, está dentro das igrejas. Não é só Assembleia Batista, Metodista, Luterana, Universal, enfim. Ó, esses são, número um, os desviados passivos. Esses estão dentro das igrejas. São membros, tomam ceia, cantam ou tocam em algum grupo musical ou vocal. Estão aí. Vêm quando querem e podem, sem nenhum compromisso. E quando estão aí, não sentem nada. O culto está acontecendo e eles estão como se estivessem em quaisquer lugares, menos na igreja. As chuvas de bênção dos céus estão descendo sobre a igreja. E eles estão aí como se portassem um guarda-chuva aberto. A chuva molha quem está de um lado, molha quem está do outro lado, molha quem está na frente, molha quem está atrás, mas ele está simplesmente sem receber a influência da chuva divina, do poder, da graça, da palavra, do perdão, do batismo com o Espírito Santo, dos dons, porque ele está com o coração aberto. Esse aqui é o desviado passivo. Está vendo? Aí toda a bênção cai na frente, do lado de atrás, menos nele. Esses aqui são os desviados e nem sabem. Estão desviados, nem eles sabem. São chamados de desviados passivos. Talvez um caso no Antigo Testamento que pode muito bem classificar essa situação do desviado passivo. É o caso de Sansão, lá em Juízes 16, verso 20. Olha o que diz assim. E disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono, e disse, sairei ainda esta vez, como dantes, e me sacudirei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Esse é o tipo do crente, do desviado passivo. Ele nem sabe que o Senhor não está mais com ele. O segundo tipo de desviados são os desviados ativos. Ó, falei antes de desviados passivos. Esses desviados ativos são os que cometem pecado, algum tipo de pecado, adultério, fornicação, escândalo, uso de algum tipo de drogas, alcoolismo, quer por aplicação da doutrina da igreja, ou da disciplina da igreja, ou por aplicação da autodisciplina. Nesse caso, não quer confessar, ele peca, mas não quer confessar, e aí, qual é a saída que ele tem? Aí ele se desvia da igreja, ele sai, deixa de congregar, para de congregar. Esse é um desviado ativo. Ele saiu porque sabia que tinha que confessar aquele pecado. Ele não está disposto. Aí se torna um desviado ativo. O terceiro tipo de desviados são os desigrejados. Qual é a diferença entre o desigrejados e o desviado? Vamos ver isso aqui. É necessário fazer separação entre o desigrejado, aquele que não tem igreja, e o desviado. O primeiro é formado por cristãos que deixaram as igrejas, mas não abandonaram a fé. Os desigrejados até podem deixar a fé futuramente ou não. Os desigrejados podem esfriar a fé e se desviar, mas não são desviados necessariamente. E tem muito desses aí. E não estão na igreja, não se desviaram, mas estão lá. Agora vem em quarto lugar, o quarto tipo de desviados são os afastados. São os que tiveram suas expectativas frustradas, desenharam uma igreja do seu jeito, com o que ele congrega não preenche. Ele deixa de frequentar a sua e passa a frequentar uma outra. Ele abandona a igreja, mas ele não está desviado, ele está afastado.
Estes não estão desviados, propriamente dito, porque não estão no mundo, mas também não estão na igreja. Eles não estão em comunhão com a sua igreja, mas é crente. Vai na igreja, vai na outra igreja, está em casa. Ele não fuma, não bebe, não se joga pelo mundo, mas ele não está em comunhão com a igreja dele. Esses aqui são os afastados. Tem muita gente assim. E alguns até dão dízimo, mandam dízimo para a igreja. Alguns até se consideram como mais crentes que os que estão lá dentro. Fica lá protestando, porque lá é assim, que tem, aí tem sempre alguém para se queixar, que se orgulha, mas está lá. Bom. Agora vamos ver aqui os desigrejados que alimentam a sua crença pela internet. Aqui é outra situação. Tem muita gente aí em casa, não frequenta, mas estão se alimentando pelos programas de internet. O pastor também tem um programa no YouTube. Ó, tem agora essas lives aqui. Os irmãos estão sendo beneficiados. Né? Após a modernidade, trouxe mudança para a igreja. Os meios de comunicação de massa da atualidade conectam o mundo. A prática da fé passou por transformação ao embarcar no uso da comunicação. Muitos cristãos se alimentam espiritualmente de conteúdo divulgado pela internet, blogs, portais e redes sociais, rádio, TV, aplicativos como o WhatsApp. Os desigrejados também entraram nesse contexto de ter alimento espiritual online. Multiplicam-se páginas nas redes sociais debatendo sobre ser desigrejado. Há muitos vídeos postados no YouTube também. A liberdade de postar o próprio conteúdo ajuda na divulgação da ideia de ser avesso à igreja institucional. A internet criou uma rede de relacionamento das pessoas, com conexão total. A fé saiu dos templos e entrou para a rede. A igreja evangélica brasileira se comunica via internet. E quem também não é mais igreja institucional, como os desigrejados, estão ligados a grupos online. Isso aqui é um outro grupo que está ali, tá? Não frequenta a igreja, não tem nenhum compromisso, mas está ali assistindo. São muitos as páginas de comunidades dos desigrejados nas redes sociais, pois essa ferramenta possibilita facilmente o compartilhar de informações. São fartamente usados o Facebook, o Twitter, o LinkedIn, os aplicativos Instagram, Snapchat. Eles estão aí. E esse número cresce muito. Esse, ó, não quer saber de igreja, estão lá, mas não perdem. Estão sempre em sintonia, estão assistindo. É terrível, gente. Agora, por que as pessoas se afastam das igrejas? Vamos analisar isso aqui agora. Eu repito, não é coisa nova. Já falei com vocês que o afastamento de igreja não é coisa de hoje não, é coisa antiga. Mas agora vamos ver aqui, queridos assistentes, quais são as razões que as pessoas se afastam das igrejas. São muitas as razões para desilusão com o corpo de Cristo. Vou citar aqui só alguns, porque são muitos. Né? Primeiro, as pessoas podem se afastar da comunhão dentro do templo, alegando que a igreja institucionalizada não cresce e perdeu de vista a sua missão. Tem gente dizendo isso aí na igreja. A igreja não é mais aquela... especialmente aqueles crentes saudosistas. Quando eu me converti, pastor fulano de tal, os cultos eram assim, o culto era assado. É uma lembrança, né? Acha que a igreja perdeu a sua vitalidade. Entendeu? Um segundo grupo, principalmente os jovens, entende que a igreja está repleta de pessoas de mente fechada, ultraconservadores, hipócritas, misóginos, homofóbicos e julgadores. Claro, isso tudo tem nas igrejas, a gente não pode desconhecer. Mas alguns jovens se queixam disso aqui e vão embora. Se afastam da igreja. Esse misóginos é aquela discriminação à mulher.
Tem até obreiros que fazem isso. Não valorizam a mulher. A mulher tem que estar em casa para cuidar da casa. Não é bem assim, não. Deus já quebrou esse parâmetro. Que na ressurreição de Jesus, quem foi que foi lá? Foi as mulheres. E a Igreja Assembleia de Deus no Brasil deve muito às mulheres. Elas são top, naquela linguagem que a gente usa aqui, popular. Elas estão sempre nos cultos, são mais assíduas, são mais dedicadas, pegam e levam à frente, entendeu? A igreja tem sido beneficiada muito com as mulheres, ok? Muito bem. Aí vem, mas tem gente que discrimina. Tem aqui os misóginos, aqueles que discriminam. Tem também os homofóbicos, julgadores, mas a igreja tem que ter um espaço para todo mundo, porque é a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, é uma oficina. Quem vai lapidar isso aí é o Espírito Santo, não é o crente, não é aquele obreiro enjoado, não é aquele crente conservador, não, é aquele puritano, aquele crente que gosta de espiritualizar as coisas, não. Quem vai cuidar é o pastor da igreja e o Espírito Santo, que é o agente mais importante na condução, na lapidação da igreja. Em terceiro lugar, muitos frequentadores de igreja sentem-se feridos, decepcionados. Isso aqui é demais. Quantos que largam a igreja porque feridos, decepcionados, com tanta coisa que vê, maus tratos, por líderes, por gente do ministério, e até o próprio pastor. Pode acontecer uma coisa dessa. Tá? Em quarto lugar, existem aqueles que afirmam razões históricas para abandonar a comunidade. Dizem que ideias gregas suplantaram o pensamento hebraico da igreja, o paganismo invadiu os templos, acabando com a igreja pura. A igreja está corrompida, segundo esses. Boa parte do culpado por isso aconteceu foi Roma. Aí fica... Agora está chegando o Natal aí. O que tem de gente que vai dizer, esse é de Roma, Natal é festa pagã. Então, existem esses que estão aí. Eles se afastam porque acham que tudo que está ali, festa de Natal, por exemplo. Eu conheci uma igreja que tinha um grupo de irmãos conservadores de Natal não ia na igreja, não. Eles diziam que o Natal era uma festa pagã. Eles aprenderam assim e não teve, eu tentei argumentar com eles, não teve jeito. Dia de Natal eles não iam na igreja, acreditando que comemorar Natal é festa pagã. Ó, esse quarto grupo faz isso aí. Muito bem. De acordo com alguns cristãos insatisfeitos, a igreja é um acidente histórico, não bíblico, uma versão do paganismo. Tem muitos que pensam assim. Esse grupo condena até o formato atual de culto, alegando que é o modelo pagão. Não aceita o modelo do culto com sermão, não aceita a igreja ter prédios, rejeita os líderes e pastores, não concorda com a liturgia, criticam da oferta, não aceitam os corais nas reuniões. Tem muitos crentes da Assembleia de Deus, até oficiais, que criticam a Assembleia de Deus. Ó, isso aqui, gente, é demais. Dizem que o modelo atual do culto foi influenciado negativamente pelo Império Romano e que a igreja do século XXI perdeu a pureza que tinha a igreja do século I. Esses são saudosistas, né? Esse grupo que rejeita o modelo de culto e da organização administrativa da igreja são os mais radicais. Eles estão ali, mas não admitem a forma de trabalhar do pastor, a forma de gerenciamento da igreja, eles não aceitam. Muitos defendem até o fechamento das portas da igreja. Falam também que não é bíblico a visão de igreja organizacional, institucional, hierárquica, programática e com cultos semanais. Eles não concordam. Tem uns que não concordam, não. Defendem que Jesus não veio para criar uma religião. A ideia dos desigrejados é que devemos ficar distante das doutrinas humanas e dos rituais existentes hoje. Só assim a igreja estaria mais perto de Deus. É a crença desse grupo aqui. Agora, quais são as consequências desse movimento? O pensamento de afastar-se da igreja está gerando pessoas que não participam ativamente
são críticos, pulam de igreja em igreja, optam pela distância e não ajudam a edificação. Não contribuem com os cultos das igrejas que visitam, esquecem que cada um prestará conta acerca da sua esperança de fé, de incentivar o amor e as boas obras. Esquece da responsabilidade de ter o cuidado dos irmãos. Esquece de cumprir o ídolo de Jesus, pois pouco fazem por missões. Os desigrejados mais radicais defendem o fim das igrejas institucionalizadas para substituir a igreja que dizem estar corrompida. Criam um modelo alternativo de reuniões. Tudo fora do contexto bíblico. Isso aqui é demais, gente. Vamos ter cuidado, viu? Sustento que esse novo modelo criado é o verdadeiro e baseado na igreja primitiva. Ainda tem a petulância de dizer que está de acordo com a igreja primitiva. Aqui, gente, é terrível. Vamos ouvir uma musiquinha para acalmar mais a. Depois a gente vai voltar aqui, a gente vai ver o que a Bíblia fala sobre isso aí. Ok? Sentir a presença do amor, pra viver sem saber o que é paz, pra viver assim não é viver. Minha alegria, ludibriar, retirando a harmonia do meu lar. Já não ando bem com meus amigos, já não sinto amor dos meus irmãos. Tu te enganas, vejo os teus problemas, também sinto em mim a tua dor. Sempre há amparo nos meus braços. Sou Jesus, teu Deus, teu protetor. Tu te enganas, vejo os teus problemas, também sinto em mim a tua dor. Sempre há amparo nos meus braços. Sou Jesus, teu Deus, teu protetor. Será que meu Deus já não vê isso? Não vê o meu sofrer voraz? Não faz pensar que ele não me ouve. É por certo já pequei demais. Tu te enganas, vejo os teus problemas. Também sinto em mim a tua dor. Sempre há amparo nos meus
desigrejados. O que é que a Bíblia fala sobre isso? Parece novo, mas o costume de abandonar a igreja e a fé é antigo. É tão antigo quanto o homem. Há registros no Novo Testamento. O problema da evasão de seguidores já pode ser vista desde o ministério de Jesus. Tem alguns que abandonaram. O termo desigrejado não aparece na Bíblia. É uma palavra usada na atualidade. É novíssima. Ou novíssimo esse termo. Mas várias cenas na Bíblia, narradas nos textos bíblicos, mostram que a questão de deixar a igreja já existia no século I. Um dos episódios para ilustrar teve Jesus como personagem principal. Ele fez um discurso muito forte, conforme narrado em João 6,66. Depois disso, muitos discípulos o abandonaram. Jesus perguntou se mais alguém gostaria de ir embora. Simão Pedro perguntou para onde iriam se só ele tinha as palavras da vida eterna. Como está em 1 João 2,19. Há uma descrição sobre os desertores. São chamados de anticristos. Já o apóstolo Paulo também tocou nesse assunto. Disse que alguma pessoa apostataria da fé nos últimos dias. 1 Timóteo 4, verso 1. Na cosmovisão da igreja primitiva, aqueles já eram os últimos dias. Então, entendia que a apostasia era algo daquele tempo e não uma questão futura. O livro aos Hebreus também trata sobre os problemas da evasão da igreja. É claro que a exortação para que as pessoas permaneçam firmes no Evangelho, como está em Hebreus 10, 25, diz: não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos-nos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Não foi somente no século I que as pessoas deixaram a igreja. Também nos séculos seguintes, o problema existia. Os cristãos deixaram de participar por causa da perseguição das heresias. Muitas ideias heréticas causaram confusão na doutrina cristã e afastaram as pessoas da fé. Exemplos são o gnosticismo, o arianismo, o marcionismo, o ebionismo, o maniqueísmo, o neoplatonismo, montanismo, monarquinianismo, donatismo e o descetismo, como referência extra bíblica à narrativa histórica sobre o imperador Décio. Quando ele subiu ao trono, promulgou um edito no ano 250 que exigia um sacrifício anual dos altares romanos aos deuses e ao imperador. Quem fizesse o sacrifício receberia um certificado chamado de libelos. O que é isso? Era um documento dado ao cidadão romano, certificado a realização de um sacrifício pagão, atestando, portanto, sua lealdade às autoridades do Império Romano. Quem se recusasse a cultuar o imperador sofria perseguição religiosa e política. Muitos cristãos prestaram cerimônia ao imperador e negaram a fé para ter o certificado. Olha, quanta coisa a história registra. Mas vamos pensar aqui, Deus quer que nós nos congreguemos. Lá do Éden, você vê, tinha um lugar e toda a viração do dia Deus encontrava com Adão naquele lugar. Deus quer que nós, todos os seus seguidores, tenhamos esse espaço. Hoje foram construídos os templos, as igrejas, onde você pode, ali, nos dias de culto, chegar ali, certo de que Deus vai falar com você. E aí, os desigrejados vão parar onde? Você não vem para a igreja. Você pensa em fazer o quê? Até onde você vai chegar? Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos ajude, viu? Mas é sério isso aqui.
brilha quando estou distante de você. Sinto muitas vezes que me falta o chão. Sempre peço para Deus te proteger, que não solte nunca, nunca tua mão. Fico muitas Pai vezes em Celestial, silêncio a rei. obrigado por essa oportunidade tão maravilhosa com que Tu agraciaste nas nossas vidas, poder, Senhor, ministrar Tua palavra. Pedimos a Ti, Senhor, em favor dessas pessoas que estão afastadas, os desviados ativos, desviados ativos, os passivos, os ativos, os desviados, os afastados, Senhor, e os desigrejados. Senhor, Tu conheces mais que nós as razões, os elementos que fizeram com que eles se afastassem da igreja. Tu és aquele que amas mais que ninguém os Teus filhos. Faz alguma coisa, Deus, em nome de Jesus. Amém. Esse amor florescerá. Eu te amo e você me ama, e pra sempre a gente vai se amar. Esse amor é luz de Deus, é flare que ilumine sempre os passos teus. Esse amor florescerá. Eu te amo e você me ama. Para encerrar, a Bíblia ensina que o cristão só pode ser membro do corpo de Cristo. Estão ligados ao seu corpo, que é a igreja. Ele só pode ser um cristão saudável se estiver ligado à igreja. Não dá para ser cristão sem estar no corpo. Se uma pessoa não congrega, não tem comunhão, não participa da doutrina. A doutrina eclesiástica está colocando um cheque à sua conversão. A igreja do Novo Testamento, que é o modelo que os desigrejados querem viver, perseverou na comunhão, no partir do pão e nas orações. Como ter coinonia sozinho, sem estar unido ao corpo? Não tem. Então, volta para o seu lugar. Tá? Que Deus abençoe. Muito obrigado pela assistência de vocês. E eu quero pedir, vai lá no YouTube, Isaías Oliveira Soares, e aciona lá o sininho. Tá? E aqui no Face me siga e também encaminhe esses vídeos para os grupos que você faz parte. Tem muita gente precisando de ouvir uma palavra desse quilate. Muito obrigado, gente. A paz do Senhor e até amanhã.